Colocaram aqui para mim, como podem cobrar esse assunto no processo seletivo? Sim, perfeito. Pode ser uma questão de prova, tá? Teórica. Então, tem provas... olha lá, vou dar umas dicas, hein? Que geralmente eu monto muita questão voltada a EPIs, biossegurança, até pela minha própria experiência, pela minha área, tá? Geralmente os recrutadores, eles colocam as questões justamente dependendo do tipo de precaução, qual EPI que você utiliza. Então, na precaução padrão, quais são os itens da precaução padrão? Vamos lá. Primeiro deles, higienização das mãos, tá? Se cair numa questão, descreva como utilizar a precaução padrão numa unidade de saúde. É para que você descreva, tá? Os EPIs. Então, vamos lá. Higienização das mãos, super importante, tá? Antes. Temos o uso do avental se houver risco, de respingos na sua roupa. Então, eu vou precisar dar um banho de leito, tá? Vou precisar fazer um curativo grande, ou um curativo que pode respingar alguma coisa na minha roupa. Eu utilizo o avental, tá? Super importante. Então, higienização das mãos, o avental, o óculos, a máscara, tá? Não esquecendo da luva. É uma luva comum, luva de procedimento comum, tá? Não precisa ser luva estéreo, mas precisa ser luva de procedimento, ok? De acordo com a numeração, com a sua numeração. A sua luva, ela não pode ficar saindo da mão, ok? E lembrando, a máscara vai ser dependendo do que você tem ali. Se for respingo, a máscara comum, ok? Então, não esqueçam, tá, gente? E também faz parte, apesar de não ser um EPI, dentro da precaução padrão, o uso da caixa de pérfuro cortante. Isso mesmo, o uso da caixa de pérfuro cortante, ela faz parte e ninguém coloca, acerta essa questão em processo seletivo e nem cita no momento da prática a caixa de pérfuro cortante. Veja que interessante, né? Eu preciso entender o porquê os alunos ou os profissionais esquecem desse item. De suma importância. Eu coloquei aqui uma enquete essa semana para quem segue, tá, o canal. Respondeu, mas 67%, eu estava esperando essa live para dar uma devolutiva para você. 67% das pessoas responderam que não sabem montar sem olhar o passo a passo, tá? E isso, pessoal, é a prática, tá? Por que eu coloquei o passo a passo? Porque você não pode excluir nenhum item da montagem dessa caixa. Se existe o plástico precisa ser usado, ele não pode ser colocado de lado. Tem profissionais que montam a caixa, o plástico é muito grande, não vou colocar. Olha só o risco de quem vai manipular essa caixa, seja você, o profissional de enfermagem, ou o colega lá da equipe de hotelaria de higienização, pode se contaminar, tá? Então, dentro de um processo seletivo, quando eu coloco assim, ó, descreva quais são os itens da precaução padrão, os EPIs e quais são os itens, porque eu puxo também para a pessoa falar da caixa de pérfuro cortante. Na maioria, não é citado. Tá? E por que eu utilizo? Por que eu higienizo as mãos? Eu higienizo as mãos para evitar que eu transfira para aquele paciente que eu estou realizando o procedimento uma infecção. Por que eu tenho que utilizar, então, o avental? Porque não basta só colocar lá, higienização das mãos, avental e luva, óculos, caixa de pérfuro cortante, máscara. Precisa colocar o porquê. Hoje os profissionais só decoram, precisam entender. Preciso higienizar as mãos, tá? Por quê? Para evitar infecção àquele paciente. Agora, o uso do avental, porque eu posso me contaminar. Respingo na minha roupa. Perfeita a resposta. Uso da luva, para minha proteção, para proteger contra alguma doença. A máscara, se houver risco, estou ali realizando algum procedimento, uma coleta de algum material respiratório, preciso usar a máscara, senão vai respingar. E se for RT-PCR de Covid, é a N95 que você precisa usar. E por que os profissionais não levam isso a sério? Tá? Essa é a minha pergunta para vocês. N95 para a coleta de teste de Covid, ok? Perfeito. E a caixa de pérfuro cortante. Pessoal, a caixa, ela tem uma linha tracejada. Aquela linha para ser respeitada. Não posso bater ali para afundar a seringa que tá, porque eu posso ter uma agulha ao contrário e você se perfurar, tá? Tudo isso é para manter a sua saúde, a saúde ocupacional, a saúde do colaborador, que às vezes chora, tá? Porque não seguiu. E eu recebo por vezes profissionais, quando passam entrevista comigo devido a um acidente, enfermeira, infelizmente eu não estava usando. Eu vou contar um relato rápido antes do final da nossa live, de um profissional que ele teve contato com um paciente de hepatite C, confirmado, e respingou no olho dele, tá? E ele nesse momento estava sem a utilização do óculos. Qual a minha parte, minha função educadora também? Você precisa entender que, nunca aconteceu com ninguém.
Não precisa acontecer uma tragédia para que a gente tome tenência e faça o que tem que ser feito, gente. A gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter zelo com a nossa própria saúde. E os profissionais, eles vão fazendo até o dia que acontece com ele. Aí é um transtorno, aí você precisa fazer todo o protocolo, fazer o uso do medicamento se a fonte for conhecida, você até faz o uso do antirretroviral aí para o HIV. Mas e a hepatite C? E a hepatite B? Eu não tenho quimioprofilaxia. Se você tem a vacina em dia, precisa ter a vacina em dia, tá? Para que você não contraia. Então, pessoal, é muito sério. Você está lidando com sangue que você não conhece, com profissionais, com pacientes que você não sabe. E às vezes nem ele sabe que tem. Tem paciente que ele descobre. Teve um caso, para fechar, que eu gosto de contar muitos os casos aqui para que vocês entendam. Teve um paciente que ele descobriu que ele era HIV quando um colaborador, foi bem na época do hospital de campanha onde eu trabalhava, uma colaboradora, ela se perfurou, tá? E precisa do termo de consentimento do paciente para coletar o sangue dele, tá? Então, o fluxo coleta o sangue do colaborador e o sangue do paciente fonte, tá? E aí, ele descobriu nesse momento que ele era HIV. Então, o paciente, até então, ele não sabia que ele era soropositivo, tá? Ele foi saber, então, teve dois problemas, né? A colaboradora que se perfurou com o paciente e ele contar, né? Lógico, com o médico contar para o paciente. E ele não sabia. E assim, olha só, né, que situação. Então, às vezes, vou pegar aqui rapidinho, não preciso colocar luva não, é muito rápido. Eu só vou fechar a torneirinha. Quando você vai fechar a torneirinha, já tá fora aquele acesso, aí aquele sangue todo. Quem nunca, né, já viu um colega, meu Deus, eu só vim ajeitar aqui e tá saindo sangue, meu dedo tá com sangue. Gente, tomem cuidado com isso, tá? Então, a minha mensagem hoje para você é que você utilize a precaução padrão, do jeito, tá? Que são de acordo com as recomendações da sua unidade, da sua instituição, que com certeza tem. Toda a instituição de saúde, ela precisa dispor aí de EPIs. Se você não se adapta com óculos de proteção, utilize o Face Shield, tá? Quando eu comecei a trazer isso em treinamento, as pessoas até meio que preferem o Face Shield porque tem mais flexibilidade. E lógico, não é só para você ficar com óculos de proteção o dia inteiro lá se você tá numa sala de medicação. Você não precisa ficar de óculos de proteção. É só no momento do procedimento. Você coloca Face Shield, mesma coisa, no momento do procedimento, tá? Então, você precisa entender que a sua saúde é em primeiro lugar e, lógico, ali tem até lei respalda, tá? Que em acidentes, quando você tem risco de manipulação, o profissional ele tem um respaldo na lei que ele não pode colocar a mão no paciente se ele não estiver utilizando uma luva, tá bom? Então, é só para recapitular aqui para você que chegou agora, tá? Apesar que a live vai ficar aí gravada para você. A precaução padrão, antigamente chamada também de precaução universal, ela é para ser utilizada independente do que você sabe daquela história do paciente, do diagnóstico. O paciente chegou na sua frente, é de acordo com a sua necessidade ali no momento. Então, a precaução padrão é higienização das mãos, tá? E aí vai depender se a sua mão está suja ou não. Se tiver com sujidade visível, água e sabão de 40 a 60 segundos. E se tiver aparentemente limpa, álcool gel de 20 a 30 segundos. Dito isto, vamos lá. Avental e luva, se houver risco de respingo, você utiliza o avental. E se você manipular o paciente, vai funcionar o acesso, vai fazer um curativo, vai ajudar em algum procedimento que você entre em contato com o paciente, com mucosa, a luva, tá? A máscara aí vai depender também do risco. Se você está recebendo um paciente de Covid que você vai realizar uma coleta ali numa antessala, você vai utilizar a máscara N95. E se for algo uma manipulação, uma outra situação que você vai utilizar risco de respingo aéreo, aí você pode utilizar a máscara comum ou a respiratória, a PFF2, tá? A caixa de pé cortante, tá? Então não esqueçam da caixa de pé cortante, ela compõe a precaução padrão, tá? Na plaquinha de precaução de contato, você já não vai ver a caixa de pé cortante.